Meu primo Henrique, rapaz, lá do meu querido Maranhão, satisfação, quanto tempo. Noite, queremos ir aí fazer uma visita. Somos muito gratos a você e sua família, meu amigo Henrique. Boa tarde, Diga aí, vereador Estourada. tudo bem? Beleza. Vamos entrando aqui, tô aqui, botar aqui o microfone, Beleza, vai vou mandar ficar aqui o melhor, convite aqui pro né? pessoal começa a entrar. Tá me ouvindo direitinho? Tá vendo Você direitinho? tá me ouvindo direitinho também? Perfeito. Vou só compartilhar aqui pro pessoal aqui. Compartilha aí com o pessoal pra gente Como é que eu poder. faço aqui, hein, para compartilhar? Tu vai clicar nesse. Tipo, é tipo um triângulozinho que tem aqui do lado. Tá vendo? Tô vendo. Embaixo. Tem o nome comentar e tem do lado. Tu clica nele, aí vai aparecer a relação do povo. Aí tu vai botando enviar, enviar, enviar. Certo, vou enviar aqui. É um avião de papel, estão me falando Tô aqui, vendo ó. Né? aqui, tô vendo aqui. É um aviãozinho de papel. Avião de papel. Aí tu vai adicionando e vai mandando pro pessoal. Tá chovendo por aí, Clarice? Rapaz, aqui parou. Deu uma paradinha. Pra curtir tava chovendo. Tu tá em Fortaleza? Tô em Fortaleza, meu amigo. Doido pra ir pra Serra, ó. Aqui teve muita chuva, Há né? mais de 30 dias dentro de casa. Ainda mais nesse período de filia, de TRE, de tudo, né? É. Deixa eu pegar aqui um copo d'água aqui que eu A gosto. Vilma Freire, rapaz, presidente aí do nosso Da Dagre, minha amiga. Vidas, da Dagre. A mulher é Vilma, vamos forte. combinar. Mulher forte É aqui do forte, vamos nosso. combinar uma live. Mulher forte aqui do estado, aqui, representando nosso Maciço Batuté. Aí tem força, viu? É, sim. Essa aí é igual a mim, mulher de atitude e coragem. Pronto. Quero combinar com ela aí uma live. Quem vai estar comigo amanhã, a gente vai estar debatendo sobre a questão dos impactos da agricultura familiar, né? Os impactos da pandemia dentro da agricultura familiar. E a gente vai estar conversando com o Diacis, secretário de Desenvolvimento Agrário. Pois vamos lá. Começar aqui. Pegar um papel aqui, se tiver alguma pergunta, para eu anotar, né? Perfeito. Clarice, vamos aqui batendo um papo, tá? Primeiramente, eu quero agradecer a Deus por esse momento, né? Agradecer as pessoas que estão entrando aqui já na nossa live. E assim, eu tenho aproveitado esse momento de pandemia, de isolamento, Clarice, né, para compartilhar um pouco do nosso conhecimento, aprender também, discutir com as pessoas. Eu acho que é importante. E o engraçado é que há um pouco mais de uma semana atrás, eu fui convidado para participar de uma live para falar um pouco sobre tecnologia e inovação para criança autista. E aí, a partir desse momento, eu disse, pronto, eu estou com tempo livre, então vou entrar em contato com alguns amigos, alguns colegas, e vou ver de que forma a gente consegue construir algumas pautas para compartilhar esse conhecimento, né, e bater um papo com os nossos seguidores, a nossa rede de contato. E aí o interessante é que na semana passada eu consegui fechar a semana toda de live, né, foi uma live por dia, e aí a gente tivemos um momento muito bacana com o prefeito de Palmácio, Davi Campos, teve uma quantidade boa de pessoas participando. Em seguida, tivemos uma live para falar um pouco também sobre a parte de robótica e educação, porque são as áreas que eu atuo, Clarissa, aqui, tanto na gestão pública como nessa área de inovação e de inclusão. E aí tivemos também uma live com a prefeita de Guaramiranga, né, Um alô para tratando Uberlândia, né? Grande a Uberlândia, prefeita. tratando
A gente esteve conversando, tratando dos impactos na gestão pública, né, dentro da gestão, e como ela realizou, ela foi pioneira em algumas práticas e algumas ações de combate ao coronavírus, né? Guaramiranga foi um dos primeiros municípios que realizou aquela blitz, né, sanitária lá. Ninguém entra e ninguém sai da cidade. Aí a gente esteve compartilhando, ela compartilhando conosco, tá? E aí a gente teve outros momentos, outras lives, foi muito, muito, muito bacana mesmo. Ontem, na terça-feira agora, eu tive uma live para falar sobre a questão de negócio, né, das startups, a parte de empreendedorismo e tal, do mercado em si. Ontem a gente teve uma falando sobre juventude, educação, né, e também essa parte de gamificação, que é essa parte de desenvolvimento de jogos, tudo, que foi uma live muito bacana com o presidente da Federação Cearense de Futebol Digital. Interessante, Clarissa, é que nesse momento de isolamento, né, muitas pessoas estão utilizando os jogos, né, para desopilar, para sair um pouco da ansiedade, ou seja, gera um impacto direto na rotina das pessoas. Eu vou né? ter, depois de 7 anos, vou ter a jogar Candy Crush. Interessante. E aí a gente teve essa live, né? Amanhã a gente vai estar hoje com você para falar um pouco sobre essa questão da atuação do Legislativo, como é que está o Legislativo, como é que está a atuação dos vereadores, né? Com relação à fiscalização também, né? Já que vários municípios decretaram o período da calamidade pública, então, assim, tem algumas coisas que acabam sendo limitado o gestor daquele município executar. E aí é necessário a fiscalização redobrada, né, do Poder Legislativo com relação a isso. E aí amanhã a gente vai ter essa live também com o Diassis, e tem muita novidade aí no decorrer da semana. Meu objetivo principal, Clarissa, é levar conhecimento, é aprender com as pessoas que estão aqui comentando, porque é um momento onde as pessoas colocam, digitam aí as suas dúvidas, a gente vai debatendo, vai construindo e vai criando também uma integração, né? Porque muitas pessoas mandam mensagem no privado para tirar dúvida, tudo. Então, assim, é um momento muito bacana. E como eu já disse, hoje é com você, essa live. Eu quero agradecer a sua disponibilidade. Na hora, né? amigo. E o que me fez lhe convidar não foi nem a nossa amizade, Clarissa, mas foi ver a atuação que você vem realizando, mesmo nesse momento de pandemia, você está aí acompanhando e tentando levar políticas públicas lá na ponta. Porque a gente sabe que, como é um momento de crise, né, a gente tem pessoas que vivem uma crise independente da pandemia. Então é preciso ter uma assistência maior, um olhar melhor, um cuidado, um zelo bem melhor. Então eu queria que você se apresentasse aí, falasse quem é a Clarissa, é o primeiro, o segundo mandato. A Clarissa hoje, ela está à frente de alguma comissão dentro do município. Fala aí um pouquinho sobre você, Clarissa. Boa tarde a todos. Primeiramente, agradecer aqui você, Muniz, pelo convite. É um prazer, estou à disposição para contribuir. Você é um jovem, né, que temos uma ligação também partidária, somos do mesmo partido, do PSB, Partido Socialista Brasileiro. E dizer que a vereadora Clarissa é uma vereadora que é Clarissa calado, mas o pessoal diz muito, de calado não tem nada, né? Eu tenho, graças a Deus, um mandato popular, um mandato onde sempre temos o cuidado de valorizar as pessoas, de reconhecer e de fazer com que o município tenha uma transparência, questão de fiscalização. A vereadora Clarissa já através de denúncia, inclusive eu fiz um TBT hoje, cancelamos uma licitação de um lixo através do Ministério Público, a denúncia que eu fiz, onde o município de Baturité economizou já R$500 mil em 10 meses, né? Então, esses R$500 mil, com certeza, vão ajudar bastante o município nesse momento delicado do coronavírus, e foi uma denúncia da vereadora. A vereadora Clarissa hoje preside a CPI dos falsos médicos, né? Que tivemos vários escândalos na Serra, no Baturité, no Maciço. Baturité, em especial, tivemos um óbito e repercutiu muito na cidade e no estado e no Brasil inteiro, né? Foi noticiário em todo canto.
E a vereadora Clarissa Calado preside essa CPI, qual, inclusive, a gente ainda está em andamento. Tivemos várias oitivas com médico, com várias participações do poder público, e estamos tentando concluir, mas demos uma parada por causa desse momento de pandemia que nos limitou bastante, né? Hoje Exatamente. eu participo da Comissão de Finanças e Orçamento, sou a presidente também dessa comissão e sou a vice-presidente da Câmara Municipal de Baturité. Estou no meu primeiro mandato, Muniz. Estou vereadora há 3 anos, né? E 3 meses, 4 meses, né? Fazer 5º mês agora. Estamos também no ano de eleição, que vai ter a perspectiva é que tenhamos eleição ainda. Ainda não foi dito se vai ter alteração, se vai ter adiamento, como é que será. Então, teremos também uma eleição esse ano. Se Deus quiser, iremos para a reeleição e que o mundo esteja apto para fazer e ter o estado do Ceará, o Brasil, esteja apto para poder essas eleições possam acontecer de uma forma segura. E aí, o que é que a vereadora fez e vem fazendo relacionado ao combate ao coronavírus? Fizemos vários projetos, vários requerimentos, solicitando ao município melhor estrutura para a saúde, né? Vamos começar pela saúde. Fiz uma fala, várias falas nas sessões, nossas sessões, como é que está acontecendo? São sessões virtuais. Desde o começo dessa pandemia, que está tendo sessões, tivemos sessões virtuais através de aplicativos. E é um pouco diferente, mas a gente já meio que se adequou a esse momento que estamos passando, né? Tem uma Clarissa, Oi. eu queria, conforme você vai falando, eu queria pontuar algumas coisas. Pode ser. Você falou agora a questão das sessões virtuais, tá? Essas sessões virtuais é algo que virou febre aqui, né, em todas as câmaras e também no Congresso, aqui na Assembleia Legislativa, com relação devido a essa crise, né, da saúde. Porém, através dessas sessões virtuais, ela tem os seus pontos positivos e seus pontos negativos. O ponto negativo que eu avalio é porque, infelizmente, o cidadão já tem uma certa dificuldade em acompanhar as sessões presenciais. Imagine virtual, porque muitos não têm aquela prática, aquele domínio. Inclusive, os próprios vereadores, né, boa parte deles não tem esse domínio. Então, eu queria saber de você o seguinte, como é que foi essa aceitação dentro dos vereadores, entendeu? O começo foi muito difícil. Alguns vereadores que não são tão aptos à tecnologia, né, tiveram algumas dificuldades, mas a nossa mesa diretora, né, qual eu sou o vice-presidente, tem a presidente, que é a vereadora Simoni, fizemos todo o empenho para que todos pudessem participar, os que não tinham tanto manejo na questão da tecnologia. Foi feito vários treinos, né? A gente fez sessões onde a gente fez simulações para que pudéssemos ir tentando que todos participassem, né? Nos primeiros foi mais difícil, mas depois, com o tempo, a gente teve semana passada, a gente teve 3 sessões, né? Aí ficou mais fácil, né? Assim, quando você tem repetitivas sessões, aí você acaba tendo uma melhor habilidade, né? Mas acredito que de acordo com o que a gente praticou esses dias, deu para entrar meio que no ritmo, né? Mesmo os vereadores mais... Essas sessões, o cidadão ele pode acessar, ele pode ter acesso ou está sendo fechado? É isso aí que eu vou te explicar. Por exemplo, as nossas sessões, como é que aconteciam? Aconteciam na Câmara Municipal e eram transmitidas já as nossas sessões através do Facebook. Então, a mesma transmissão continuou acontecendo através do Facebook. Então, a gente tinha as sessões virtuais e ela é transmitida ao vivo pelo Facebook, continuou sendo transmitida pelo Facebook. Então, nosso maior público de visitações sempre foi o Facebook. Mesmo tendo a sessão presencial, tínhamos muito mais gente através do virtual do que na própria presencial. Tinha sessões que tinha 2, 3 pessoas na presencial, ao vivo lá com a gente, no plenário. E tinha 70, 80 no virtual. Então, nós já tínhamos essa adaptação, porque era transmitida as nossas sessões virtualmente.
E aí, com a mudança, a gente pegou através do aplicativo, só que cada um nas suas casas, e era transmitido da mesma forma pelo Facebook. E depois são colocadas sessões no YouTube, para que qualquer cidadão de qualquer bairro, qualquer cidadão de Baturité possa rever quantas vezes quiser aquela sessão. Fica gravada e é publicada no Facebook. Além de ser transmitida no Facebook, ela é publicada no YouTube também. Fica arquivado lá para quem quiser ter acesso nas informações que teve naquela sessão. E aí, assim, o método foi diferente, mas a gente se adaptou bem à votação. Quando alguém queria falar, a gente tem um chatzinho, a gente se inscrevia, ou então ia pelo grupo aqui mesmo e pedia a presidente para se inscrever. E nós já tínhamos e temos, né, uma plataforma digital. Nossa sessão, a gente já tinha, quando era presencial, tínhamos tablets, né, onde a gente fazia votação através desses tablets, e os nossos requerimentos nós já fazíamos também virtualmente. Então, nós faríamos, pelo menos, eu sou a campeão, né, de requerimentos e projetos de indicações, eu fazia 12 requerimentos por sessão. Eu fazia tudo no meu celular, no meu computador. Então, não mudou muito, assim, continuou da mesma forma, né? A gente fazendo os requerimentos através do aplicativo do nosso site, eu quero fazer uma proposição. Agora mesmo, se eu quiser fazer uma, eu entro aqui no meu notebook, faço um requerimento, faço um projeto, e ele já é enviado o comprovante, e na próxima sessão ele já entra na pauta. Então, praticamente continuou. Eu, pelo menos, que já tinha uma adaptação muito grande, já fazia muitos requerimentos, para mim foi tranquilo, foi uma moleza, né, relacionada a isso aí. A dificuldade é porque você não tem aquele contato, aquele debate, às vezes tem uma matéria mais polêmica, inclusive a gente está com algumas matérias polêmicas agora. E aí, falta aquele calor humano, né? Falta aquele calor humano, aquela participação, mas a gente dá outro jeito, a gente vai aqui no computador, desliga a câmera, liga pro colega, e aí, rapaz, como é que tá e tal? E dá pra gente estar conseguindo, porque o objetivo do legislativo é justamente a fiscalização, né? E tentar cobrar do executivo que seja executados os projetos, a questão de verbas, né? Que, por exemplo, que está vindo do governo federal. Para Baturité veio 439 mil, se eu não me engano, mais ou menos isso, para de apoio ao combate do coronavírus. Aí tem a questão também da merenda escolar, que Baturité ainda não disponibilizou a merenda escolar. Não fez a distribuição ainda, né? Não teve ainda, é outra matéria que a gente sempre fala. A questão da saúde, a gente teve, inclusive, participações de secretários. A gente teve a participação do secretário de saúde, onde a gente pôde perguntar tudo que a gente queria saber, as dúvidas. Ele teve 20 minutos de fala. A gente usa a tribuna, né, virtual. E aí a gente faz os debates políticos e tira as nossas dúvidas. Tivemos outra matéria também sobre a questão do IPM, que é o Instituto de Previdência Municipal. Que é um grande problema, né, Clarice? A questão do IPM, não só em Baturité, mas 90% dos municípios aqui no estado do Ceará tem uma crise com relação à questão da Previdência. Pois é, e o prefeito de Baturité quis alterar no meio da pandemia, justificando o coronavírus e tal. E aí recebemos os 2 advogados da prefeitura e a gente pôde também tirar dúvidas com os advogados da prefeitura, a parte jurídica, né, para poder tirar as dúvidas dos vereadores. Aí a gente faz os pareceres, fazemos também reuniões das comissões através do mesmo aplicativo. A gente tem reuniões com o jurídico da Câmara, com os presidentes, os relatores e os membros das comissões, que é as maiores, né? Que são as mais usadas, que é a de Finanças e Orçamento, qual eu sou presidente, e tem a de Justiça e Redação, qual o presidente é o vereador Marcelo. E a gente está encaminhando. Assim, também tem que ter muita vontade também do vereador, porque se o vereador não quisesse, ele ia empurrando, ia para o último prazo, e eu não, pelo contrário, eu quero logo resolver. Inclusive, teve a matéria de um crédito adicional de 2 milhões que o prefeito solicitou. A gente só solicitou a maior transparência, exatamente o que é a previsão do que queria ser usado com esse dinheiro. Desculpa, Cláudia, essa questão não é
que não seja investido 2 milhões no município de Baturité, mas que esse recurso ele seja investido de forma transparente para que o poder legislativo, o cidadão, possa acompanhar. Entendeu? Eu, inclusive, Muniz, eu fiz um projeto de indicação para a criação do Fundo de Combate ao Coronavírus, onde esse fundo pudesse receber, um projeto meu, onde ele pudesse receber fundos que estão parados, que pudesse ser manobrado para esse fundo. Remanejado, né? Remanejado, e os fundos também que estão sendo recebidos, todos colocados nesse fundo para ser até melhor a transparência, tanto da gente poder fiscalizar melhor e também da população acompanhar melhor o que está sendo realmente gasto só em combate ao coronavírus. Como você mesmo falou, Baturité é um dos municípios que está no termo de calamidade pública, que foi aprovado pela Assembleia, e você sabe que existe dispensa de licitações, entre outras coisas, e eu mesma já fiz 2 denúncias em qual teve suspeita de corrupção, né? E, então, eu sou uma vereadora bastante crítica em relacionada a isso, né? Eu faço aquela pente fino mesmo. Clarissa, e assim, tem gente que diz assim, conversando, a gente tem uma rede de contatos muito grande com prefeitos, com vereadores, secretários, e a gente acaba, querendo ou não, de forma direta ou indireta, acompanhando a situação desses municípios. E assim, tem sempre aquela questão oposição-situação, né? E aí a situação fala assim, a situação manda um projeto aliás, a gestão manda um projeto para a Câmara, e a Câmara analisa e diz assim, nós não vamos votar. E aí a gestão pega e fala assim, tá vendo aí, população, eles não querem votar para prejudicar a gestão e, em seguida, prejudicar o povo. Aí fica aquela coisa. Só que o cidadão ele precisa compreender que a Câmara ela foi criada, instituída, para ser os olhos do cidadão naquela casa. Então, ela precisa, de fato, acompanhar. E aí o que acontece? Eu não estou me referindo ao município de Baturité. Estou me referindo de forma geral. Tem muitos prefeitos que aproveitam esse momento de crise, esse momento de calamidade pública, né, para poder aprovar e passar muita coisa nesse período onde o cidadão está em sua casa preocupado com N coisas. Ou seja, ele não tem aquele olhar diretamente ao que está acontecendo no seu município com relação ao recurso público. Verdade. Então, muitos gestores acabam aproveitando esse momento para poder se beneficiar. Né? Eu não estou me referindo ao município de Baturité, estou me falando de forma generalizada, porque, infelizmente, tem muitos gestores que têm essas práticas. Né? E já que nós estamos falando em saúde, Clarice, né, como você mesmo disse, você está presidindo a CPI dos falsos médicos. E o interessante é que hoje, Baturité, pelo menos aqui no site do IntegraSUS, do governo do estado, tem quatro casos confirmados de corona, certo? Em Baturité. E aí o que acontece? Suspeitos, tem vários. E aí o que acontece? Se a gente voltar mais ou menos um mês e meio atrás, foi quando estourou essa questão dos falsos médicos, dos médicos que estavam dando plantão no hospital de Baturité sem ter a devida formação. E aí eu te pergunto, se não tivesse sido estourado esse escândalo, hoje o cidadão que procurasse o hospital com suspeita de coronavírus seria atendido por esses falsos médicos. Como é que não ia estar a saúde de Baturité? Se hoje está difícil, ia estar muito pior, porque, infelizmente, nós não teríamos profissionais devidamente qualificados para poder cuidar do cidadão. Estaríamos praticamente da mesma forma que estávamos, né? A secretária da outra, hoje é o ex-secretário de Ação Social, que é o Marcos, antes era a Cláudia Ricarte, né? O diretor da UMPA era outro diretor, era o Pedro Igor, que está envolvido, né, sendo investigado ainda, não tem nada definido, mas está sendo investigado, ninguém tem como saber se ele é inocente ou não, quem tem culpa ou não, porque ainda não terminou a CPI, ainda tem também casos de inquéritos policiais rolando, porque teve óbito, né? Então, assim, é bastante assustador realmente isso aí, sabe? A população ter que entender que se não tivéssemos tido tudo isso, podia ser que tivesse bem pior, né?
eu acredito que com a CPI, eu estava até viajando, eu estava na Europa na época que estourou lá, e eu pedi, desde lá, eu pedi a CPI, tinha que ser feita a CPI, tive dificuldade, nós tínhamos que ter 5 assinaturas e só tivemos as 5 assinaturas, não foi fácil, né? E eu recebi muita pressão, né, por parte da situação, porque eu sou oposição, né? Mas foi assim, foi difícil, foi muito trabalho, inclusive eu, Neto, para mim, não está tendo moleza, eu estou trabalhando até mais que antes, porque Clarice, eu trabalho praticamente 24 horas, assim, eu só acordo, já é trabalhando e durmo trabalhando, né? E em relacionado à saúde, voltando à saúde, Clarissa, só observação. Esse escândalo que aconteceu, né, que foi desvendado, essa situação em Baturité, de certa forma foi positivo, porque o que aconteceu em Baturité também estava acontecendo em municípios da região, inclusive no município de Pacuti. foi Né? verdade. Então, assim, foi algo que estourou em Baturité e também atingiu os demais municípios, porque tinha muitos médicos, aliás, falsos médicos, atendendo na rede pública de saúde. Então, assim, desencadeou. Era um esquema pesado que tinha, né? Inclusive, na verdade, começou a descoberta foi na Serra. A partir do momento Sim, que a Serra que teve primeiro que foi um médico, não lembro o nome dele agora, parece que ele atendeu em Pacuti, Aratuba, Guaramiranga, Bulungu, algo assim. E aí, com isso, eu já fui atrás, já fui tentando investigando e tal. A gente já foi solicitando as informações do delegado, que ajudou muito o delegado Dr. Joel, que é um delegado excelente, uma pessoa que sim, realmente contribuiu bastante para as investigações, está contribuindo bastante. E muito aí, compromissado. muito compromissado. Então, ele teve muita coragem, teve muito peito e foi para cima mesmo. A Unifor, eu estive na Unifor, estive no CREMEC, estivemos no Corém, até no próprio TCE também. Eu andei bastante, Quando você se refere à Unifor, é porque esses falsos médicos eram alunos da Unifor, não é isso, Clarice? Tinha alunos do terceiro semestre da Unifor que atendiam em Baturité na região do Maciço, quando eu digo Baturité, região Maciço, que estavam se passando por médicos, né? E, então, assim, tem muita coisa, porque eu não posso entrar em detalhes, porque complementa a Claro. investigação, mas, assim, tem coisas que são coisas cabeludas mesmo, que aconteceram e que não deve ter acontecido. Agora sim, Muniz, uma coisa que eu queria alertar, já que você tem muita ligação a Pacuti, o único município que teve a CPI foi Baturité. Todos os outros municípios, eu não fiquei sabendo de nada, de nenhuma. O que é que aconteceu? O que é que os vereadores dessas cidades fizeram? Eles estão fazendo essa parte investigativa que estamos fazendo? Eles fizeram? Será que eles não continuaram da mesma forma que já vinha? Então, assim, é um alerta também que fazemos aos outros municípios vizinhos, Itapiúna também teve, entre outros municípios. Então, saber, será que está do mesmo jeito? Será que vocês não estão sendo prejudicados? Aí em Pacuti, será que não teve nenhuma mudança? Será que não teria que ter alguma mudança? Então, é para se ver também isso aí, entendeu? Aqui, no município de Pacuti, Clarice, houve esse caso, né, com relação ao falso médico. Se eu não me engano, o próprio procurador do município procurou os vereadores, né, para esclarecer a situação, o que estava acontecendo, tudo, né? E assim, de fato, eu não sei exatamente se foi dado entrada, se foi aberto alguma investigação, alguma CPI com relação a isso. Mas eu vou me aprofundar nessas informações para me saber de fato, porque nós não podemos simplesmente achar que o município, que foi aberto uma CPI no município de Baturité, automaticamente Pacuti e Mulungu está contemplado. Não, E eu acho que não, eu acho aqui que é quanto mais específico. CPU, investigação é bem A melhor. CPI dos falsos médicos aqui de Baturité, ela está exclusiva para o que teve de errado no administrativo de Baturité, né? Então, a gente, inclusive, estivemos em Guaramiranga, em Mulungu, eu estive pessoalmente em Mulungu, falei com o secretário, entreguei ofícios, inclusive nem recebi resposta de ofícios que eu entreguei em Mulungu e em outras secretarias de outros municípios.
Então, não tivemos uma boa participação, nenhum compromisso deles, não. Acredito que era para ter tido mais, mas eu não posso julgar, não posso saber exatamente o que aconteceu. Eu tenho já um município que eu faço um trabalho bem atuante, tenho certeza Você que... você já tem trabalho demais. Um município com mais de 30 mil habitantes É não é verdade. fácil. E não é fácil, viu, Muniz? Assim, ser vereadora num momento desse, vereador atuante como eu sou, graças a Deus, e que realmente briga, a gente é perseguido, a gente é ameaçado, o pessoal querendo processar e tal, e você bate para tentar justamente defender é direito dos munícipes, né? Como eu venho batendo muito nessa questão da merenda escolar, dizendo, prefeita, a fome tem pressa, libera a merenda e tal, e tal, e tal. Você também recebe as coisas do outro lado também. Toda ação tem uma reação. Mas eu sou corajosa, tenho muita força de vontade, sou guerreira mesmo e tenho certeza que eu estou fazendo meu papel e eu estou aqui pelo povo, né? Independente de quem votou ou não em mim, eu sou vereadora de todos os habitantes, todos os municípios da nossa cidade. Também fiz alguns projetos de valorizações dos profissionais da saúde, principalmente a todos que estão na frente, não só da saúde, desde o agente de trânsito, do gari, do faxineiro da UMPA, todas as pessoas que estão na frente do combate têm que ter a sua valorização. Foi proposto um 14º salário, né? A categoria dos motoristas de ambulância, que eles não são sequer na carteira, no contrato deles de servidor, como motorista de ambulância, eles estão só como motorista comuns e não tem nenhuma salubridade nem nada. Eu solicitei também que fosse visto isso, porque o motorista de ambulância ele é o primeiro a chegar e ele é o que depois vai entregar em Fortaleza aquele paciente, deixar, e ele é o último a ter o contato. Ele é o primeiro e é o último a ter contato com aquele paciente. Então, eles estão bem na frente, na linha de frente mesmo, na ponta. Então, esses profissionais têm que ser mais valorizados. Falei muito da questão da limpeza. O prefeito tinha dito que ia ser feito 2 vezes por semana. Eu solicitei que fosse feito todos os dias. Baturité, como tem muitos bancos, e tem outras cidades vizinhas que não tem, enche de gente, vem gente de todo canto, de Pau de Arara, de outros municípios. E as filas são gigantescas. E aí, a gente tem também despreocupado com isso aí também. Inclusive, Clarice, era isso que você tocou num ponto que é muito preocupante. Muitos municípios estão tomando ações, realizando ações, certo? De isolamento total, tá? E aí o que acontece? Muitos moradores daquele município estão se deslocando para os municípios vizinhos. Então, vou te dar aqui um exemplo. Nós temos Palmácia, nós temos Guaramiranga, certo? Que, de fato, tem feito um trabalho sensacional com relação ao combate ao coronavírus, tá? E aí o que acontece? Muitos moradores dessa região acabam migrando. Por exemplo, Palmácia vai para Maranguape, ou desce para Redenção. Pacuti, vai para Guaramiranga. Guaramiranga está fechado, não entra. Aí vai para onde? Baturité. Baturité. E aí, Baturité, nós temos a UPA, nós temos o hospital, nós temos aí os bancos, ou seja, nós temos os comércios. Supermercados, né? Que são os maiores variedades. Exatamente. Então, assim, uma região de 30 mil habitantes num período desse é muito complicado, porque recebe uma carga muito grande dos municípios vizinhos. Então, se não tivesse acompanhamento... E isso é uma coisa que a gente está brigando, tentando ver a melhor forma. Por exemplo, foi feito umas barreiras de isolamento, que inclusive foi uma solicitação de um requerimento meu, mas não foi feito da forma correta. Porque é que acontece? A promotora disse que era proibido a gente fechar a cidade. Por quê? Porque Baturité é acesso da CE. Então, para quem vai para Guaramiranga, quiser ir por aqui, aí eles vão passar como? Se fechar a cidade. Eles têm que passar, né? Aí a gente desviou pelo anel viário, né? Para poder a pessoa sair por trás da matriz. Só que aí as adjacentes nas ruas, nas horizontais... Eu sei, não foram fechadas. Não foram fechadas. Então, meio que não adiantou de nada, né? E Guaramiranga foi simples fechar, porque Guaramiranga a CE passa por fora. Passa por fora, exatamente. Pacuti também é mais fácil, porque, né, tem como desviar. Mas Pacuti não foi fechado. Pois é, Pacuti já não pode, por quê? Porque é dentro da cidade. Como é que vai fechar dentro da cidade? Já Palmácia também é mais fácil, porque tem como fechar, né? Tem como desviar.
E Guaramiranga só conseguiu fechar porque justamente a Que a CE passa sede por de fora. Guaramiranga passa por fora, senão não teria. E Baturité tem esse agravante, tem carros vindo. Nós temos várias saídas. Tem a região dos Candés, tem a região do Evarista, ali do Jordão, que vem gente de Aratuba por ali. Tem gente que quiser vir para o Capistrano, pode vir aqui e sair aqui na Raposa. Então, temos várias saídas e várias entradas. Então, Baturité é um município muito difícil de fechar, né? Então, o que tem que ser feito é realmente uma fiscalização no centro, que é onde o maior foco da pandemia, que se tiver, né, da epidemia, que ainda não é uma pandemia aqui, é justamente é o centro. É evitar que essas pessoas passem e fiquem. Por exemplo, a pessoa vai para Fortaleza, de Fortaleza, vai para sua casa em Guaramiranga, por exemplo. Mesmo aquelas que não entram na cidade, mas tem aquelas que ficam que tem como ter acesso. Então, se eles passarem e não pararem num mercantil, num banco, numa farmácia, já ajuda muito. Então, foi esse o objetivo do meu requerimento, de que eles passassem somente em Baturité e não parassem. Só que não está sendo da forma como eu queria, não. Para mim, tinha fechado mesmo, só podia entrar o pessoal da cidade, no centro, para justamente evitar com que essas pessoas venham para a nossa cidade. Entendi. Clarice, voltando um pouco para a questão do legislativo, da sua atuação, você criou aí, acho que foi no último ano, né? Acho que foi no ano passado, você criou a Câmara Mirim, né? Onde você reúne aí alunos da rede pública de ensino e leva esses alunos para dentro da Câmara para que eles conheçam a realidade da Câmara e eleja seus representantes, né? No caso, seus colegas de classe. Verdade. Nesse momento de pandemia, né? O papel deles hoje, eles também estão acompanhando, estão fiscalizando, né? Porque hoje você consegue acompanhar e fiscalizar tudo através do portal de transparência. Então, assim, eles estão orientados a também fazer esse contraponto, a fazer esse acompanhamento, fazer essa indagação? Pronto, você falou uma coisa importante. Inclusive, eu estou tentando ver se eles possam ter a sua sessão também virtual uma vez por mês, já que a sessão deles era uma vez por mês. Mas, assim, a gente ficou num momento de transição. A gente tinha acabado de terminar a eleição e até a posse. Na semana da posse, que foi agora em março, foi quando teve a pandemia. Então, eles não chegaram nem a ser empossados. Então, nós teremos que estar uma posse virtual, a diplomação virtual desses vereadores meninos, dessa nova mesa, né? Ainda vai ter essa eleição, então, assim, vai ser bem complicado por causa disso. Mas eu estou tentando ver, já falei com a presidente, vou reforçar com ela para a gente ver uma forma de fazer isso aí. Mas, por enquanto, a gente deu uma parada por causa desse momento e a gente, né, não teve como continuar a mesa, porque a mesa que os vereadores que já estavam, eles não têm mais mandato, que só é um ano. Mas esse projeto, falando da Câmara Mirim, é o meu xodó. É um projeto que eu tenho muita paixão mesmo, que eu fiz e todas as sessões eu participava, eu estava presente. Todas as sessões eles faziam um tema. Era debatido um tema, um assunto sobre bullying, sobre a questão da cultura. Toda sessão, eles mesmos, a gente se reunia antes, fazia debates e eu dizia alguns temas, ou às vezes eles mesmos traziam, e a gente determinava um tema para ser debatido na sessão. E dentro daquele debate, daquele tema que a gente escolhia, também tinha os requerimentos que eles faziam, os projetos que eles faziam de indicação, que eram votados igualmente o nosso. E eram enviados para o executivo igualmente os nossos ofícios também. Então, eu tenho Queria mandar um abraço aqui, Clarice, para a vice-prefeita de Redenção, Ana Paula, está acompanhando aqui a nossa live. Boa tarde, vice-prefeita Ana Paula. Um abraço para a senhora. Dizer aqui Tem a que eu tenho meus pêsames àquela pessoa, os familiares da pessoa que teve óbito, né, em Redenção. Eu acompanhei aqui, eu vi o vídeo do prefeito, Davi. E eu espero muito que isso não aconteça em Baturité, apesar que a gente sabe que aqui em Baturité tem uma crescente muito grande, temos muitos casos, né? Já temos 4 casos confirmados e é muito preocupante, né? Mas a gente está tentando, fiscalizando com o executivo, com o secretário e tentar, se Deus quiser, a gente passar por esse momento tão sério na nossa história. Porque teremos um momento, falando bem de pandemia agora, de coronavírus, Neto, nós teremos um momento antes coronavírus e pós-coronavírus.
além desse momento de fiscalização, de projeto e de requerimentos e de atuação do Poder Legislativo nesse momento da pandemia, nós teremos que pensar no pós-pandemia, né? Esse pós-pandemia, como ficará a economia do município, como é que poderemos ajudar os nossos comerciantes, os permissionários do mercado. Eu fiz, inclusive, um projeto também solicitando ao prefeito que desse esses 3 meses dos aluguéis que os permissionários dos mercados, quiosques que estão todos fechados, sejam isentos, né? Ver uma forma como pode ser feito isso. Também uma questão de um abatimento nos impostos municipais, né? É muita coisa que a gente está tentando entender, e também que a saúde econômica do nosso município, porque, por exemplo, Baturité vive do turismo e do comércio. E a maioria do dinheiro que entra no nosso município são dos aposentados e dos servidores. Então, se o município quebrar e não tivermos os servidores, Baturité entra no caos. E não é só Baturité. Isso é uma situação que a maioria dos munícipes aqui, uma realidade, principalmente da Serra, o Guaramiranga, por exemplo, vive totalmente, praticamente, do comércio, né? Também dos aposentados e também dos agricultores também. Não podemos esquecer os nossos amigos agricultores. Por exemplo, Baturité tinha um escoamento muito grande de banana, né, de diversas coisas de agricultura, tínhamos vários caminhões indo para a Ceasa. Como é que está esse pessoal? O que é que está sendo pensado para esse pessoal? Os comerciantes da região maciço, da região aqui que a gente está falando, todos os municípios de todo o interior, do Brasil inteiro, devem estar tendo muita dificuldade, muitas pessoas estão sendo demitidas, né? Eu tenho uma teoria relacionada, que eu não gosto muito de falar, relacionada ao Covid, viu, Muniz? E eu tenho uma fala que eu vou falar que as pessoas não gostam muito de escutar, mas é a realidade. Eu acredito que teremos, mandar aqui um alô para o nosso amigo Messias, um grande homem, uma pessoa que eu tenho o maior respeito, viu? Messias, muita coisa você ajuda, sempre que eu preciso de uma dica, de uma informação. Messias é o homem forte da Casa Civil do Estado, rapaz. O Messias é uma pessoa que está ali próximo ali do Odorico, nosso ex-deputado, uma pessoa que lutou muito pela saúde do Estado e ainda continua lutando lá pela Fiocruz. E a gente dizer assim, que, voltando aqui o que eu quis falar, eu acredito que teremos que ter quarentenas intermitentes. Nós estamos passando uma quarentena, vamos entrar num platô e vai ter um momento que vai ter essa quarentena irá ter que ceder um pouco para a economia respirar. A economia respira, os casos vão aumentando, aí entra de novo na quarentena. Eu acredito que teremos que ter quarentenas intermitentes. Eu acho que o Brasil, o mundo, ele vai passar por esse momento. Ah, vereador, você não acredita que isso vai acabar? Vai. Mas eu admito que eu não vejo tão otimista da forma que algumas pessoas falam. Queria ser tão otimista. A curto prazo, né? Mas sendo bem realista, eu acredito que será coisa de muitos meses ainda. Eu não sei como é que será. Espero muito que, numa boa expectativa, daqui para o meio do próximo ano que vem, do meio do ano de 2021, é que possamos tentar entrar na normalidade. Normalidade de quê? De você poder ter todo o comércio aberto, de parar essa quarentena intermitente. As pessoas vão ter que se readaptar a um novo mundo. Um novo mundo com máscara, um novo mundo com você tem que se preocupar em não pegar em nada, em não pegar no olho, e você está o tempo todo lavando as mãos. É uma nova vida, E muita gente, Luiz, não caiu na ficha ainda do que estamos vivendo. Nas maiores expectativas, a vacina, a grande escala, ela só irá entrar próximo ano, em junho, no mínimo, nas maiores expectativas. Larissa, eu tive... Diga, pode falar. Pode falar. Quando eu falo a expectativa da ponta, por quê? Vamos supor, daqui para setembro, se Deus quiser, descubra uma vacina. Daqui que essa vacina chegue na ponta, que é Baturité, aqui no interior do Ceará, demora muito, é um longo caminho. Por mais que todo mundo esteja focado nisso aí, nessa cura e tal, mas não é algo tão fácil assim. Descobriu a cura e amanhã vai chegar pelo Sedex aqui a vacina. Não é assim. As pessoas têm que entender que nós teremos que tentar
ver como é que o comércio vai se comportar, como é que o comércio pode se comportar e sobreviver, como é que as pessoas vão ter que se readaptar. E tem muita gente que não entendeu a gravidade do que estamos passando. Quando você vê pessoas na calçada, você vê idosos no meio da praça, em Baturité, na Santa Luzia, sentados conversando. Quando você vê pessoas indo para o mercantil só para poder andar porque está estressado. Minha gente, vocês estão estressados porque estão em casa guardadinhos, com televisão, com a internet, com comida. Você tem que estar estressada se você estivesse passando fome. Tem pessoas que estão estressadas só porque estão em casa. E isso eu não admito. Eu sou meio crítica mesmo, porque eu acredito que é um momento difícil que estamos passando. O governador Camilo Santana, inclusive, eu quero dar aqui meus parabéns a ele, dizer que ele está sendo realmente um grande líder. O grande líder que nós temos hoje no país, que é o do presidente, que eu não gosto nem de dizer o nome dele, nós temos hoje no nosso estado. E isso faz com que eu me sinta muito representada. Então, é o que me conforta bastante, saber que temos uma pessoa responsável como o nosso governador nesse momento. Mas diga lá, Muniz, Clarice, pode falar. A gente tem mais 5 minutinhos, tá? Certo. Passou rápido, aí são 1 hora. Deixa eu te falar, eu pegando o que você estava comentando, eu avalio o seguinte. Infelizmente, esse corona, esse Covid-19, ele veio para ficar. E algo que eu tenho dito muito nas minhas lives, é que o cidadão, né, o comércio, a economia, ela precisa se reinventar. Engana-se quem acha que nós vamos acordar daqui a tantos dias, a gente vai abrir as portas e vai dizer assim, estamos livres do corona. E vamos para a festa do safadão, né? E a nossa rotina vai voltar ao que era antes. Não. É ilusão quem acha que a gente que tinha aquelas práticas antes da corona irá permanecer. Nós estamos se reinventando. A economia está se reinventando. O cidadão ele precisa compreender que esse momento é o momento dele sair da zona de conforto dele, certo? E dizer assim, poxa, eu preciso fazer algo diferente. E aí, Clarissa, ontem mesmo eu estava falando, toda ação ela tem uma reação. E essa ação que está sendo criada, né, pela pandemia, está criando uma reação e nós precisamos transformar essa reação em coisas boas, em criar uma reação positiva, onde as pessoas vão olhar com mais amor, com mais respeito ao próximo, né, com mais empatia, com mais relação, entendeu? E aí uma coisa que eu vejo é o seguinte, hoje, antes da pandemia, a gente saía do trabalho e o trabalho não saía da gente, porque a gente chegava em casa, a gente tinha toda uma rede de contato nas redes sociais que era o trabalho 24 horas. Hoje, nós temos só isso e a gente sente falta do principal, que é a presença das pessoas, o calor humano. A pele. Exatamente. Ou seja, essa pandemia está fazendo a gente sentir falta de algo que há muitos anos a gente já não fazia. É verdade. A gente não sentia, que era a falta daquele contato mais próximo das pessoas. Então, assim, você vê uma pessoa e poder dar um abraço, de você dar sabe, um aperto. Você olha para as pessoas já olham com você com medo, assim, ó. Rapaz, por exemplo, a gente vê o Messias, a gente quer dar um abraço nele. Apertar ele, bem muito. Apertar ele, um grande amigo nosso. E aí o que acontece? Olha, o meu pai, os meus pais estão em Pacuti, no sítio. Estão no Pacuti já há mais de 30 dias. A minha avó paterna faleceu agora domingo. Né? Faleceu domingo. O meu pai estava na Sé, a 70 quilômetros de Fortaleza. E ele disse, meu filho, venha para cá. Eu disse, pai, eu não vou porque eu lhe amo. Eu não ia, eu queria muito, eu sofri muito, Clarissa, porque eu queria estar nesse momento com ele, dar um abraço nele, entendeu? Vai dizer, pai, você pode contar comigo, eu estou aqui, é uma perca irreparável, tá? Mas, infelizmente, devido a essa situação de isolamento, eu me privei, por amor que eu sinto a ele, de estar com ele, de ir lá dar um abraço a ele, de acalentá-lo. Por amor. Então, assim, a gente tem que se reinventar. A nossa rotina, os nossos costumes, as nossas práticas, tudo tem que ser revisto. Então, a gente aproveitar esse momento. É verdade. Então, Clarissa.
eu vou finalizar aqui minha fala, que já terminou o tempo, né? Dizer que isso está acontecendo também. Minha mãe mora em Natal, e ela tá doida que eu fosse, e eu não posso nem ver minha mãe. Se a pessoa eu não puder ver minha A mãe, minha isso é avó muito sério. morava em É Natal, minha muito, avó. é muito sério você pensar, poxa, eu não posso ir ver minha mãe. A minha mãe eu não posso ir lá, porque se eu for, eu posso estar contaminada, e principalmente o Ceará hoje, que é um dos focos, né? Natal não é tão grande. E aí você ter o medo de não poder e não ter a coragem de encarar isso. Mas é uma coisa que nós iremos ter que se reinventar. Meu irmão trabalha, porque ele é fabricante de material de limpeza, inclusive álcool em gel, então a demanda dele aumentou muito, ele abastece hospitais do Nordeste inteiro. E ele está morando no quarto da funcionária dele, da limpeza lá da casa dele. Ele adaptou o quarto lá de baixo e os filhos dele e a família dele, ele só vê de longe. Ele não tem contato direto com eles. Depois que eles jantam, ele vai lá e janta. E só entra, janta, come, dorme ali sozinho e só vê os filhos dele de longe. Então, assim, pessoas que amam suas famílias vão ter que se reinventar, nesse momento principalmente. Então, dizer, Muniz, que eu agradeço muito. Podemos ter outras lives. O papel do legislativo é muito importante. Os municípios têm que cobrar dos seus vereadores, dos seus legisladores, essa participação, essa cobrança, essa fiscalização, a transparência dos municípios, porque, infelizmente, temos pessoas muito podres que aproveitam desse momento para poder desviar recursos, para poder usar desses artifícios de uma dispensa de licitação, entre outras coisas, para poder se aproveitar de alguma forma. Então, a gente tem que estar vigilantes e atentos ao dinheiro que está sendo gasto, porque esse dinheiro vai ser muito valoroso nesse momento, porque está faltando dinheiro, a economia está parada e cada recurso gasto tem que ser muito bem fiscalizado, tá certo? Exatamente. Clarissa, Pois, obrigado por aceitar esse convite. Tá? Eu sei que a sua rotina tem sido muito cansativa, uma correria muito grande, apesar do isolamento, mas você não para. Então, quero lhe agradecer a sua disponibilidade de e dizer nada. que você conte comigo, a gente está junto e vamos marcar uma live aí para a gente falar de política. Vamos. Inclusive, eu tô fazendo hoje, há uns 30 dias, eu venho falando todo dia, praticamente eu falo com dezenas de pessoas, em torno de 70, 80, às vezes mais de 100 pessoas por dia, sobre o renda emergencial. Existe muita dificuldade, Muniz, faz mais lives sobre a renda emergencial. Está tendo muita dificuldade, principalmente do povo pobre. Tem muita gente que não tem acesso às informações, as dificuldades de acessar, de concluir as informações. Esse caixa tem, essa conta digital, isso tudo está sendo uma loucura na cabeça das pessoas e está tendo muita dificuldade. Graças a Deus, aqui o gerente da Caixa Econômica, o Dantas, ele me ajuda muito, me dá muita informação e tudo que eu sei de informação eu repasso. O governador anunciou o negócio dos gás de cozinha. De imediato eu fui e compartilhei também. Então, essas informações para esse povo mais pobre, mais carente da nossa região, da nossa cidade, tem que ser informado e compartilhado com toda a velocidade, que as pessoas entendam. E quem puder ajudar, tem um celular bom, tem uma automação melhor no celular, ajuda aquele vizinho, ajuda aquela pessoa que trabalha para você, porque esse momento é muito importante agora, nesse momento que a gente está vivendo. E eu quero só dizer boa noite a todos, agradecer você, Muniz. Estou aqui à disposição. Vamos depois fazer um aí com o Messias Vamos aí deixar também. pré-agendado, vamos deixar uma pré-agendada para a próxima semana, tá? A gente Tá falar e certo. aprofundar um pouco mais no assunto. Grande Só abraço, marcar. gente que está acompanhando. Pessoal, boa Muita gente aqui noite. acompanhando aqui. Um abraço à minha esposa, Cristiane, minha mãe. Quem quiser, viu, Muniz, acompanhar os trabalhos da vereadora Clarissa Calado, é só colocar vereadora Clarissa Calado no Instagram e Clarissa Calado no Facebook e acompanhar e curtir aí as informações do nosso mandato. Um abraço a todos, boa noite. Valeu, Clarissa. Um abraço, tchau.